Só esperar mais um pouquinho, o pessoal recebeu o convite e já entrando. E já peço um favor para vocês. Mandem nos grupos de WhatsApp de vocês que estão estudando aí das escolas e façam um convite também para acompanhar a nossa live. Acho importante nesse momento a gente poder ajudar. E essas ferramentas todas que a gente disponibiliza para comunicação online, etc., acho que são muito importantes também para a gente poder contribuir um pouco mais com os estudos que vocês têm que fazer rotineiramente. Qual o tema na nossa live de hoje? A gente vai falar, durante esse intervalo de tempo de 1 hora, sobre redação, sobre temas, sobre as questões mais genéricas que envolvem redação, e vocês podem mandar suas perguntas. Então, para quem entrou agora, novamente, faça um comentário importante, né? Nesse período de resguardo, importante vocês manterem o foco no estudo. Por mais que seja difícil, às vezes, a gente acompanhar os estudos, porque, afinal de contas, a gente está acostumado com metodologia de escola, de ver disciplina programada, aula dada, aula estudada, o importante é que vocês mantenham essa disciplina em casa, criem um cronograma para estudar, e redação precisa de cronograma. Toda semana você precisa fazer uma redação para treinar de fato. Ah, mas eu não tenho como corrigir essa redação. Para isso que a nossa plataforma está aí também, tá? Plataforma, para quem não conhece, a Corrige-me, vocês podem clicar no link que está aqui, ó. Clicar na verdade não, copia e cola esse link que está aqui embaixo nos comentários afixados. Daí você vai ter acesso à nossa plataforma e conhecer um pouquinho mais do que é Corrige-me, o conceito de correção de redação que a gente disponibiliza para vocês, beleza? Então faça esse convite que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Pessoal, vou começar a responder algumas perguntas aí para a gente não delongar muito, já são 7h10, então vamos lá. Tenho 2 perguntas aqui nos cards que eu vou responder para vocês. Vou clicar aqui para responder. Bia perguntou para nós o seguinte: quantos parágrafos devo escrever na redação FUVEST ou na Unesp? Seguinte, cada prova tem uma folha de redação com uma formatação diferente, Bia, tá? Se for pensar na VUNESP, normalmente é uma folha de redação que tem um espaçamento de 32 linhas, inclusive contando a primeira linha que você pode utilizar, se você quiser utilizar, dá para colocar o título, aproveitar para fazer isso. Então, a bem dizer, você tem 32 linhas disponíveis e o espaço da folha de redação é maior se comparado a outras bancas vestibulares. Portanto, se você for pegar uma banca VUNESP, você pode escrever entre 4 até 5 parágrafos, tá? Não pode passar disso. Passou de 5 parágrafos, significa que tem alguma coisa errada no seu texto, falta profundidade. Na FUVEST, eu aconselho a fazer a mesma coisa também. O espaço da folha é um pouco delimitado, é um pouco maior do que a gente tem no Enem, não tem as 32 linhas da VUNESP, mas o espaço disponível é bem significativo, beleza? Então, o que a gente pode fazer? Utilizar de 4 a 5 parágrafos. Ao meu ver, você tem que adotar estratégias já pré-determinadas. Então você já vai pronto para a prova para fazer 5 parágrafos ou 4, tá? Então você tem que definir isso um pouco antes já, de antemão, para você ter uma ideia mais clara do que fazer e como conduzir a construção da redação ao longo da prova, beleza? Então, creio que é isso. Fechou, Bia? Diego Gonçalves, tudo bem, Diego? Seguinte, boa pergunta. É uma preocupação que todos nós temos. O Enem pode ser afetado este ano? O MEC já se pronunciou a respeito disso, tá? Na verdade, nós tivemos vários procedimentos, já vários pronunciamentos. Um dos pronunciamentos que aconteceu logo depois da fala do Jair Bolsonaro, ontem, do nosso presidente, que foi do Weintraub, Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação, foi dizer e levantar que as escolas devem voltar imediatamente, que não há necessidade de um resguardo, e que o grupo de risco é de idosos, então não vai afetar diretamente a vida do estudante. Enfim, o que ele quer? Ele quer que volte às escolas. No entanto, já temos uma resolução dos sindicatos dos professores falando que não, que a gente vai impor férias coletivas nesse intervalo de tempo e que com certeza essas férias vão se prolongar durante o mês de abril. O que acontece? Durante o mês de abril inteiro nós temos férias então programadas, certo? Para acontecer. Só que o surto do corona, as perspectivas dizem que pode durar em torno de 2, 3, 4 meses, prolongar durante até 6 meses. Então, com certeza, vai haver algum tipo de mudança em relação ao calendário do Enem. Então, provavelmente o calendário mude. Creio que cancelamento é uma coisa muito improvável de acontecer, justamente porque já houve muitas situações dificultosas para o MEC o ano passado, e este ano também, e com certeza eles não vão querer cancelar. E eu acho que cancelamento, particularmente, é a minha crença, né? Eu que trabalhei já como corretor de redação Enem,
provavelmente creio que não vai haver cancelamento, mas vai protelar os calendários de vestibular e até possivelmente atravessar o ano, né? Enfim, pode acontecer isso. Tem uma vantagem e uma desvantagem. O fato é que você acaba tendo um tempo maior para preparo. No entanto, você tem uma situação em que vai afetar o ano letivo de 2021. Então isso pode acontecer, tá? Claro que o acompanhamento vai depender muito das situações que vão ser impostas daqui para frente. A gente não sabe ao certo qual vai ser o andamento de toda a repercussão que o corona vai manifestar no Brasil. A gente pode até olhar para os países de fora e verificar o que está acontecendo atualmente na Itália, o que está acontecendo atualmente na Espanha. Ou mesmo um histórico um pouco anterior, que é em Wuhan, na China, e que muitas instituições ainda estão fechadas depois de 3 meses, mais de 3 meses aí da manifestação dos primeiros casos do anúncio da epidemia e agora pandemia. Então, é uma projeção que a gente faz, né? Devo focar nos assuntos relacionados ao coronavírus para o Enem este ano? Com certeza. Não necessariamente para a redação. Pode até ser que caia alguma coisa relativa à redação, à saúde, à situação da saúde do Brasil atualmente. Mas é um assunto que vai muito além, transcende a questão da redação meramente. Trata de geografia, de geopolítica, de questões ligadas à saúde pública na biologia. Então vai muito além disso. Então, com certeza você tem que ficar antenado e acompanhar os jornais aí regularmente para tirar a maior quantidade de informações possível, beleza? E esse assunto não é só para o Enem, acaba sendo englobado por diversos vestibulares distintos também, beleza? Vou responder mais uma pergunta que tem bastante chegando para a gente aqui, tá? Vai lá. Gabriel perguntou o seguinte: qual o método mais indicado para fazer uma introdução? Gabriel, depende muito do que você vai fazer, qual banca de prova você vai fazer. Existe uma forma, uma estrutura que eu gosto bastante, que funciona para qualquer tipo de banca corretora que exige uma dissertação, que é o método chamado de dedutivo sintético, beleza? O que é esse método dedutivo sintético? É um tipo de introdução em que você faz a introdução por meio de 3 períodos. O primeiro período é a minha problematização, o primeiro período é a minha contextualização, né? O segundo período é a minha problematização e o terceiro período é a minha tese ou posicionamento. Quando eu faço uma introdução por um método dedutivo, do maior para o menor, o que eu faço na contextualização no primeiro período? Eu garanto que eu aborde o assunto de forma muito genérica, muito ampla, para fazer com que o leitor ele se familiarize com o tema da minha redação, com a abordagem mais genérica. No segundo período, que é a problematização, eu coloco as palavras-chave específicas da abordagem do meu tema de redação. É nesse momento que você vai colocar de fato as palavras-chave e vai abordar o tema especificamente, que é aquela comandinha que a proposta dá. E no último período, que é a tese, é quando você coloca o seu posicionamento. Ou você pode fazer isso, ou você pode também fazer com que haja uma tese em que você antecipe os conteúdos que vão ser trabalhados durante o desenvolvimento da sua redação. Já que falamos em coronavírus, vamos supor por acaso que esse seja o tema de redação numa banca Enem. Uma suposição. Num primeiro período, então, na contextualização, você falaria do quê? Você falaria da situação de saúde no mundo, ou no Brasil, especificamente, que o tema de redação é normalmente Brasil. Por exemplo, na contemporaneidade, o Brasil enfrenta uma situação caótica quanto às questões que envolvem a saúde. Ponto. Em vista disso, verifica-se que o maior dilema é em relação a problemas ligados à pandemia ou a surtos de doenças aos quais o Brasil não está preparado. Então você já delimita o assunto na problematização. E aí no último período, que seria a minha tese, por síntese, você se compromete a fazer uma antecipação dos conteúdos que vão ser trabalhados no desenvolvimento. A exemplo disso, cabe, portanto, analisar as causas do problema e as consequências para então propor medidas que minimizem. Dessa forma você delineia, desenvolve uma introdução muito bem feita, muito bem amarrada, beleza? Então fica a dica para você aí. Claro que existem N outras formas de introduzir um bom texto, beleza? Tem bastante pergunta aqui, eu vou às perguntas, os cards. Vamos mais uma pergunta aqui. Olha só, posso usar 3 períodos por parágrafo na redação Enem? Pode, possivelmente pode, tá? Quando você fala em introdução, por exemplo, que é o primeiro parágrafo,
ele rotineiramente tem 3 períodos. Se você organizar bem as partes dele, que a gente colocou, né, que na introdução o primeiro período é utilizado para contextualização, o segundo para problematização e o terceiro para tese, ótimo. Agora, se for pensar no parágrafo argumentativo, vamos pensar o seguinte. O parágrafo argumentativo é formado pelo tópico frasal, que ocupa o primeiro período, e você pode dedicar os 2 outros períodos a elencar 2 bons argumentos. Isso é bacana, tá? Então dá para fazer dessa forma. Mas, particularmente, o que eu recomendo quando se fala em desenvolvimento é você procurar fazer o desenvolvimento bem amarrado, um parágrafo argumentativo bem amarrado, a partir de um tópico frasal, um período, um argumento, outro período, outro argumento, outro período e um fechamento do parágrafo também argumentativo. Então, seriam, na verdade, uma estrutura aí composta por 4 períodos quando se fala no desenvolvimento. Agora, na conclusão, você pode organizar entre 3 a 4 períodos também, beleza? 3 está ótimo, 4 também, dependendo da forma como você fizer o fechamento da conclusão também, beleza? Então fica aí essa sugestão para você. É bom você sempre traçar estratégias, tá? Essas estratégias elas têm que serem experimentadas antes. Manda para o seu professor, faz a correção, acompanha a correção, vê o que funciona e o que não funciona. Isso é muito importante também. Valeu? Vamos lá, para mais uma pergunta aí. O corretor precisa concordar com o meu posicionamento na redação, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Primeiramente, será que é uma proposta de redação que permite posicionamento? Porque tem isso também. Porque tem propostas de redação que não permitem um posicionamento. Eles já manifestam um prévio posicionamento, uma prévia condição para que você concorde com essa visão de mundo e desenvolva a partir disso. Vamos pensar em Enem aqui? A gente está falando de Enem, bastante de Enem. O Enem ele não permite um posicionamento, porque já vem pronto o posicionamento. Trata-se de um problema social e esse problema tem causa e consequência que deve ser discutida para propor uma medida que seja minimizada, que minimize o problema. Beleza? FUVEST. FUVEST também não permite posicionamento. As coisas já vêm pronta. Então você tem que ter a sensibilidade de fazer leitura dos textos motivadores, assim de como toda a orientação feita a partir da comanda de redação para perceber o que o corretor, o que a banca exige de você, quer de você. Agora, quando se fala de repente em uma proposta de redação VUNESP, que é uma proposta dicotômica, bilateral, que permite posicionamento diferente, aí é uma outra situação. Se a proposta permite um posicionamento, permite uma visão favorável contrária a um problema, aí eu tenho uma situação em que ela tem que respeitar sim a sua visão de mundo, desde que seja bem defendida e desde que, fundamental, não fira nenhum direito humano. Isso é muito importante. Beleza? Respondido então. Mais prático do que tudo, eu acho que nesse caso, é você estudar a banca corretora, saber os nuances, as características da banca, para se preparar bem para ela, tá certo? Camille, seja bem-vindo também, tá? Sejam todos bem-vindos a acompanhar a nossa live. Para quem está entrando agora, lembra que o assunto da nossa live hoje faz a abordagem dos mais diversos temas de redação, das mais diversas dúvidas. Então, tá a fim de conhecer um pouco mais? Envie a sua pergunta, que é importante, está com dúvida pontual em algum aspecto da redação, que o professor fez uma observação, envie suas perguntas no cardzinho, tá? E já aproveita para fazer um merchan aí, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, da Corrige-me, basta você copiar o link que está aí embaixo nos comentários que são fixados. Então tá, bit.ly/a/corrija-me. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, copie esse link, cola no seu navegador e busca a nossa plataforma, tá? Lá você vai ter contato com o que é de fato a Corrige-me, que é uma plataforma de educação que trabalha com correção de redação, que disponibiliza videoaulas, inclusive estou lá presente para vocês também, as mais diversas videoaulas sobre as mais diversas bancas recorrentes no Brasil e especificamente mais falando aí, tratando em São Paulo, da realidade de São Paulo, e com todo o processo de correção também, de feedback, a gente tem uma experiência muito boa em relação aos nossos clientes que ficam normalmente muito satisfeitos. Então acompanhem, tá? Vou responder mais algumas perguntas aqui, beleza? Vamos lá. Podem enviar suas perguntas, tá? Sempre tenho dúvidas da maneira de começar uma redação. Por favor, ajuda, né? Bom, existem algumas dicas para você meio que se orientar um pouco melhor em relação à introdução da redação. Uma das formas que eu gosto bastante é você não se preocupar bastante com a questão de localizar o leitor no meu texto, já de cara. Então você já dá elementos lá no comecinho da sua redação de como você localiza o leitor. Pô, professor, do que você está falando?
Elementos locativos são fundamentais. Então, eu, particularmente, gosto de utilizar na atualidade, aí você já localiza o leitor em relação ao tempo de escrita da sua redação, à abordagem do tema. E quando a gente fala em Enem, é normalmente problema no Brasil. Então, na atualidade, vírgula, no Brasil, acontece isso, isso, isso. Então, quando a gente começa com esses dois elementos locativos, a gente já se compromete a delimitar bastante o assunto. Então, são pistas para começar bem o texto, beleza? Vamos lá, então. Mais algumas perguntas aqui vou responder. Dicas da VUNESP, por favor, e sobre temas. Normalmente usa mais temas atuais, falados na mídia ou não? Então, quando a gente fala na banca da VUNESP, em relação a temas, sim, você está certo, procede. São temas atuais, são temas recorrentes na atualidade. E o interessante é você tentar fazer um recorte. Como assim recorte? A banca da prova, a confecção da prova, ela vai acontecer mais ou menos até agosto, julho, agosto. Ou seja, os assuntos que podem incidir na sua prova em relação a temas de redação aconteceram até julho, até agosto. Por quê? Porque eu tenho todo um processo de confecção de prova para poder mandar para editora, para gráfica e etc. Então o processo não é rápido, né? Ele é moroso, é lento. Então o ideal é que você tenta definir mais ou menos o que foi de mais marcante na história do Brasil desde a metade do ano passado até a metade deste ano, para você ter um norteamento do que pode acontecer na redação, sim. Então, uma das formas que você encontra para ficar mais atualizado e antenado é acompanhar jornais. Jornais, telejornais, jornais físicos, plataformas também de informação que trazem informações mais rápidas, mais dinâmicas para você ficar antenado em relação a esses conteúdos. Só que eu não falo só em relação à redação, é tudo, tá? Sobre o que aconteceu durante esse intervalo de tempo, pode ser que haja incidência, de repente, não em redação, mas em algumas questões que envolvam biologia, geografia, história, em relação ao coronavírus, por exemplo. Então é bom ficar antenado em relação a tudo isso. Só que, claro que, às vezes, é alguma coisa um tanto quanto imprevisível. Não se trata de um acontecimento recorrente ou pontual no passado. Acabou rompendo a amarragem em Mariana e depois em Brumadinho. Vai cair isso na redação? Pode ser que não, pode ser que seja alguma coisa paralela a isso, sobre as questões de condição de pouca fiscalização das mineradoras, sobre os interesses capitalistas acima da vida humana. Então podem ser assuntos paralelos também, beleza? Vamos para mais uma pergunta aqui. Olha a pergunta que eu achei interessante. Quais as dicas para lidar com um tema que eu não estava devidamente preparada? Bom, a estratégia é a seguinte. Tudo é inesperado. Eu, por exemplo, costumo fazer algumas provas. Eu, há um tempo atrás, trabalhava como corretor e tal, e comecei a fazer algumas provas. Gosto de fazer prova, gosto de me aventurar para, de repente, experimentar a mesma sensação que vocês, alunos, têm para a execução de uma prova de fato. E quando eu fui fazer a prova do Enem, assim como fui também fazer a prova da VUNESP este ano, ano passado, eu me surpreendi com temas. Por exemplo, na VUNESP, carros, os novos cigarros do século XXI, assim como no Enem, sobre o processo de democratização do cinema, do acesso ao cinema no Brasil. Quer dizer, eram coisas que eu não esperava, que eu não tinha me preparado para, até mesmo como professor, eu jamais poderia prever assuntos tão diferentes e icônicos como esse, né? Peculiares. Então, a estratégia é a seguinte: você se prepara muito bem antes, definir estratégias antes. Essas estratégias definidas antes, de acordo com o conhecimento que você tem da banca, é fundamental para você ter a mobilidade, a articulação, o jogo de cintura para ir bem em temas que você não conhece muito bem, que você não experimentou ainda. Então a ideia é essa. Vou dar um exemplo da situação Enem. Enem é uma das provas mais previsíveis que existem. Toda vez vai ter um problema social e toda vez vai ser um problema que tem uma origem e tem uma consequência. Então, normalmente eu já vou preparado para uma banca no Enem, sabendo que eu vou falar obrigatoriamente das causas do problema, daquilo que originou, e das consequências diretas do problema. Então eu sei o que eu vou fazer. Mas eu não conheço uma proposta de intervenção que seja razoável para isso. Eu já vou preparado para isso. Eu sei que os problemas que acontecem normalmente relativos à redação Enem são associados ao processo da pobreza educacional, da péssima condição da educação. Então eu já sei que a gente vai melhorar naquele ponto. Então você percebe que a gente, conhecendo a banca, a gente pode ter o jogo de cintura necessário para agir nessas diversas situações. Isso é importante, tá? Preparo, então, definir estratégias. Não é o momento, não é a hora de fazer a prova,
mas sim tudo que você fez durante o decorrer do ano no preparo para fazer uma boa prova dissertativa, beleza? Espero que tenha respondido aí. Dá um salve pra gente, tá bom? Vamos lá para mais algumas perguntas. Uma outra preocupação, todo mundo está tendo bastante preocupação em relação a esse tema. Será que vai ter mesmo Enem esse ano? Se não acontece, se o Enem não é realizado, o que acontece? Existe uma série de preocupações, de problemas que vão acontecer em decorrência disso. Em decorrência dessa questão que envolve a não execução do Enem. Porque o Enem, lembra que é um mecanismo de avaliação para o ingresso nas faculdades federais, utilizado por grande parte das faculdades estaduais para compor a nota dos vestibulares. Então isso gera uma série de problemas de encadeamento do ano seguinte. Tá? Creio que cancelamento, isso eu acho, aí é um achismo, não estou fazendo uma previsão, prevendo o que vai acontecer, não sei exatamente as consequências de tudo isso, mas ao meu ver, a situação ela vai ser agravante sim, mas cancelamento não. Tá? Pode ser que haja um adiamento, mas não cancelamento. Beleza? Vamos lá para algumas outras perguntas que vocês fizeram para a gente. Deixa eu ver aqui. Alguma aposta para tema de redação esse ano? Difícil. Essa é uma pergunta que muitos alunos me fazem. Pô, professor, o que vai cair? Cara, não sei. Não faço ideia. Já houve anos em que acertei 4 temas de redação no mesmo ano. Entre FUVEST, FAMEMA, ENEM, UNESP, Unicamp. Já aconteceu. Mas é muito raro isso acontecer de fato. Porque o que eu faço? Eu faço um trabalho de redação nos laboratórios, as minhas turmas, de mandar a redação toda semana. Então, chega no final do ano, o cara fez 45, 50 redações diferentes. Entre elas, caiu um tema que coincidiu. Melhor porque ele vai melhor preparado. Mas definir assim que vai cair, muito complicado. Eu não me arrisco, tá? Não me arrisco mesmo. Vou responder mais uma pergunta, tá? Vamos lá. Posso citar letra de música na redação Enem? Bia, ótimo, pode, tá? Deve. É uma medida bem interessante. Quando se fala em música, só deve tomar um cuidado para que você possa ou parafrasear a música, né, importante, ou realmente lembrar, memorizar a letra da música. E além de tudo isso, é importante você lembrar-se da autoria, tá? Do autor da música. Isso é muito importante, porque a autoria faz a diferença, mostra que você tem conhecimento de mundo sobre. Só que também cuidado com o tipo de música que você vai apresentar, porque o recorte da música vai também nos alertar, nos direcionar a saber o seu conhecimento de mundo. Então o ideal é você, dependendo do tema de geração, tentar recortar uma música de teor crítico. Eu gosto muito de músicas que são populares, mais conhecidas, mas ao mesmo tempo contêm um teor crítico bem interessante. Tá? Isso é fundamental. Beleza? Chico Buarque, fantástico. Caetano, Gilberto Gil, assim, Maria Bethânia, Maria Gadu também, por que não? Djavan, Gabriel Pensador, pô, fantástico. Racionais, fantástico também. De uma apresentação crítica sociológica, uma observação muito importante que cabe muito bem também, tá? Vamos lá então, mais algumas perguntas aí que a gente está chegando já quase ao final da nossa live, tá? Você acha certo abordar no desenvolvimento apenas as consequências do problema? Não, não recomendo. A minha recomendação vai ao encontro do que as maiores redações, as redações modelo nota 1000, já fizeram no Enem. Não faço isso. O que normalmente eles conseguem abordar? Ou você opta por um parágrafo de desenvolvimento falando das causas e o segundo das consequências, ou 2 abordando as causas do problema. Tá? Então o que eu vejo normalmente é isso. Causa, consequência, ou causa e causa também. Tá? Vai a recomendação aí, mas é uma ótica que eu apresento diante das experiências de leitura de redação nota 1000, que já tiraram essa nota e pontuaram muito bem, portanto eu trago esse retorno. Por que não falar de 2 consequências? Pensa, se eu falo só das consequências, existe uma lacuna muito substancial, que é averiguar as causas. Porque se existem causas, na intervenção, você tem que atacar o quê? As consequências? Não, você tem que atacar os motivos que levam a problemática a persistir. Olha só esse raciocínio, beleza? Quem quiser acompanhar nossa plataforma e conhecer um pouquinho melhor, tá vendo o link fixado aí? Mensagem fixa?
Então copia esse link, cola no seu navegador e acessa a plataforma Corrija-me, beleza? Para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho de correção de redação também. Vou para mais algumas perguntas porque a gente está encerrando aqui, quase acabando o nosso horário da live, tá? E quando os textos motivadores são de posições diferentes, uma positiva ou contrária? Eu gosto desse tema de redação quando se fala, por exemplo, em VUNESP 2018, que em 2018, tanto no meio do ano, quando tinha VUNESP meio do ano e final do ano, antes dos cortes ou contingenciamento de verbas do MEC destinado ao ensino público, nós tínhamos 2 vestibulares e no meio do ano e final do ano caíram 2 temas bem interessantes que abordavam o seguinte aspecto. Um abordava sobre a legalização ou não do porte de armas e o outro abordava sobre a questão do voto ser facultativo ou não. Nas 2 propostas de redação tinham textos falando a respeito da importância de um lado e de outro. Nesse caso, como o tema é dicotômico, como o tema ele possui 2 visões diferentes, você pode escolher por 3 formas de desenvolver o seu processo de argumentação. Tá? Ou você se posiciona a favor de um problema, a favor daquela proposta, ou contra, então são 2, favorável ou contrário. Desde que você cumpra com as questões dos direitos humanos respeito, não tem importância você defender ou não um posicionamento. E a terceira possibilidade é você tentar formar uma posição mais imparcial ou neutra, que é a postura bilateral, que é apresentar as 2 visões no seu processo de desenvolvimento. Nesse caso, um parágrafo a favor, um parágrafo contra, de repente, a legalização do porte de armas. Particularmente, eu acho essa terceira proposta mais difícil e, normalmente, o texto fica um pouco mais raso quando você é bilateral. Você defende as 2 coisas, aliás, você expõe as 2 ideias. Porque quando você expõe as 2 ideias, o que acontece? Você expõe as 2 ideias, mas você tem um menor espaço de tempo para argumentar sobre cada uma delas, deixando o conteúdo um pouco mais raso. Particularmente, eu recomendo, quando você é Unesp, de você verificar apenas uma percepção, uma posição e defender essa posição desde o início, beleza? Vou mostrar mais uma pergunta aqui que a gente já vai encerrar daqui a pouco, tá? Você tem alguma dica para a proposta de intervenção e conclusão geral? Bom, quando se fala em Enem, proposta de intervenção sempre, não estou falando de outras bancas vestibulares, lembra que VUNESP não vai fazer isso, VUVEST não vai fazer isso, Unicamp não tem proposta de intervenção, então essas bancas todas não têm. FAMEMA pode ou não fazer, recomendo não fazer. Quando se fala em proposta de intervenção, o que a gente tem que pensar? Né? Eu tenho que ter um agente que faça ação, eu tenho que ter uma ação propriamente dita, os meios e procedimentos dessa ação ser executada e a finalidade da intervenção. Tem que responder essas 4 questões. Agente, aquilo que vai ser feito, os meios e procedimentos e a finalidade daquilo. Isso tudo tem que ser respondido na intervenção. Tá? O mais difícil normalmente é você fazer os meios e procedimentos. Isso é o mais complicado, porque normalmente o aluno consegue fazer e definir o agente, consegue definir a ação que deve ser feita, mas os meios e procedimentos muitas vezes ficam meio raso. Para você definir bem os meios e procedimentos, você tem que conhecer um pouquinho mais do assunto. Isso é importante. Por exemplo, se eu defino o MEC, já defini como Ministério da Educação um grande responsável por mudar a situação de democratização do cinema, acesso à democratização do cinema no Brasil. Então eu tenho que definir o MEC como agente e saber como que o MEC procede para agir, para executar as suas ações. Isso é muito importante. Então reconhecer que o agente ele tem uma finalidade e um procedimento específico em algumas ações. Por isso que tem que ficar esperto em relação a isso. Então tem que estudar a função de cada um desses agentes políticos, se você quiser especificar um pouco mais. Tá? Lembra também de visitar a nossa plataforma. Cara, não custa nada, dá um cliquezinho ali, copia o nosso link, melhor dizendo, que está embaixo nas mensagens, nos comentários afixados, cola no seu navegador e acessa a plataforma. A gente tem acesso às mais diversas bancas vestibulares, a gente tem tema novo de redação toda semana, que é importante para você se atualizar em relação a essas questões todas. Então isso é muito importante, tá? Perdoe-me que se eu não pude responder a sua pergunta, mas quinta-feira, gente, estou de volta. E aí vocês podem guardar essas perguntas que não foram respondidas para jogar para a gente na quinta-feira, que com certeza, com toda tranquilidade, eu vou responder para vocês aí, tá? Na medida do possível. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês, tá? Nessa live. E agradeço a participação de todos vocês nessa live, que isso tudo só acontece porque tem pessoas interessadas aí desse outro lado,
que querem tirar suas dúvidas, que querem participar e que estão querendo fazer uma boa prova também de redação no final do ano. Lembrando que a gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Muito obrigado por tudo aí, gente. Ó, beijo, boa noite, boa quinta-feira, boa janta aí, tá?